que eu vou te contar está relacionado à morte do meu querido e amado pai. Tudo. Como foi difícil para mim. Eu sei que neste momento há muitos outros filhos e filhas que já perderam seu pai. E cada um tem a sua história com relação a isso. Histórias lindas de superação. Mas eu preciso te contar como foi comigo. Da forma como tudo se sucedeu comigo. Da forma como tudo aconteceu comigo. E muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Evidente que, como todo ser humano, coisas boas e ruins. A morte do meu pai foi uma morte violenta. Meu pai foi assassinado tentando defender o irmão dele. Foram 3 tiros que meu pai levou na região do tórax. Meu pai, naquele dia, talvez estivesse, como dizem muitos, no lugar errado, na hora errada. Mas olhando para a cena com a ótica do meu pai, ele reconsideraria e diria que estava na hora certa e no lugar exato. Porque meu pai tem uma grande estima por todos da família. E aquele irmão, então, ele defendia. Apesar de ser uma pessoa, aquele meu tio, irmão do meu pai, uma pessoa extremamente problemática, especialmente no relacionamento com as mulheres. Esse meu tio, que eu vou chamar aqui de tio Henrique, ele tinha uma facilidade muito grande de envolvimento com mulheres. Talvez até por ser o mais bonito da família, o galã da família, porque todos da família nasceram com os olhos castanhos. No entanto, tio Henrique veio com os olhos azuis. E aquilo, de certa forma, dava a ele, conferia a ele um charme extra. E ele tinha uma facilidade tremenda para conquistar, para galantear, para, em outras palavras, ganhar as mulheres. E naquele dia, o marido traído, sabedor de que havia sido vítima do tio Henrique nas suas investidas contra as mulheres da vizinhança, foi por um acerto de contas. Meu pai, quando viu ele se aproximando para acertar as contas com o tio Henrique, se jogou na frente, protegendo o irmão. Levou meu pai os 3 tiros na região do tórax. Mas a cena mais marcante disso tudo, eu não estava no momento em que os tiros aconteceram. Mas ainda hoje eu fecho os olhos e vejo meu pai estirado no chão. E isso me machuca muito. Uma cena terrível. Porque eu fui comunicada da cena e já eu chego lá. Fui correndo para o local onde tudo acontecera. E quando eu cheguei, eu tive comigo a impressão, sei lá, de ter visto meu pai ainda mexer os dedos das mãos. Eu não tenho certeza absoluta. E algumas pessoas dizem que eu vi coisa, que é tudo fruto da minha imaginação. Mas eu fiquei com a impressão de que eu vi meu pai mexendo os dedos das mãos. E quando eu quis me jogar para cima do corpo do meu pai estendido ali, para massageá-lo na altura do peito, do coração, as pessoas impediram. Então eu fiquei comigo
que talvez tivesse faltado para o meu pai socorro. Ficou na minha cabeça que talvez tivesse faltado para o meu pai alguém com atitude na hora. Meu pai era uma pessoa extremamente doce, alegre demais. Todos os meus primos diziam que ele era o tio mais gente boa que havia. Meu pai era novo, 49 anos. Mas era como se tivesse 20. Aqui onde eu moro, ele tinha muitos amigos da minha idade e todos gostavam dele. Ele tinha uma personalidade forte, marcante. E eu não consigo falar sobre ele com ninguém. Quando tocam no assunto, eu fujo sempre. Porque está tudo tão vivo na minha cabeça. Tudo tão vivo na minha memória. Quando eu vejo a minha avó, coitadinha, não é fácil para uma mãe ter que enterrar um filho. Quando eu vejo a minha avó chorando, eu não suporto e saio de perto e vou chorar escondido com a minha tia Idem e o tio Henrique, o galã, o bonitão. Quando ele tem a consciência de que meu pai morreu por ele, salvando a vida dele, nossa, ele se desmancha em lágrimas. Eu vou contar para vocês como foi o dia do assassinato do meu pai. Era um dia 18 de março. Eu havia completado aniversário fazia 16 dias. Eu estava muito nervosa, porque eu ia ter uma prova muito difícil na faculdade. Mas muito difícil mesmo. Eu faço a faculdade, na época, eu fazia a faculdade de enfermagem. A prova era dificílima. Meu pai, ele tinha o hábito de dormir depois do almoço. Aí meu pai veio, deitou-se na minha cama, porque a dele era no andar de cima da casa, moramos num sobrado. E ele, para não subir a escada, havia almoçado, deitou na minha cama. E eu não suporto que esteja alguém no meu quarto quando eu vou estudar, porque eu gosto de estudar falando. Eu estudo como se eu estivesse dando aulas. E quando eu vi meu pai deitado na minha cama, foi uma atitude que tomei naquela hora. Eu briguei com ele. Pai, sai daqui, eu preciso estudar. Filho, estuda, você vai ler com os olhos. Eu não preciso apagar a luz para mim, você sabe disso? O teu quarto é clarinho. Pode estudar. Não, pai, eu gosto de estudar falando. Mas pode falar, filho, eu não me incomodo com isso. Não, pai, sai daqui, pai. E foi assim, sabe? Eu não fui legal com meu pai, mas é uma atitude normal do dia a dia de uma filha, né? Ou de um filho. Eu praticamente expulsei o meu pai do meu quarto. E ele, como todo bom pai, saiu numa boa. Mais tarde, meu pai saiu de carro, exatamente para buscar o dele que havia quebrado. Ele adorava pescar, havia ido para uma pescaria num desses pesqueiros e o carro quebrou lá. E o mecânico lá ficou consertando. Então ele saiu de carro, inclusive um vizinho foi dirigindo este carro para que ele trouxesse o dele. Aí na hora que ele saiu, eu ainda pedi. Filho sempre pede, né? Pai, o senhor está saindo, não vai esquecer de deixar dinheiro para eu lanchar na faculdade. Não tenho aqui comigo, filha, mas a tua mãe tem, eu já dei o dinheiro para ela, pega com ela. Pega com ela, filha. Foi a última coisa que a gente conversou. De fato, ele havia deixado o dinheiro com a minha mãe. Minha mãe me deu dinheiro para lanchar. Fui à faculdade, fiz a prova. Quando eu cheguei em casa, ele não havia chegado. O que eu achei estranho, porque ele sempre me esperava acordado para me perguntar da faculdade, especialmente daquela prova difícil que eu faria naquele dia.
Perguntei à minha mãe e ela me disse que ele ainda não tinha chegado e nem avisado nada. E assim foi até que deu meia-noite. Meia-noite e 15, fomos dormir. Demorei para dormir, mas acabei pegando no sono. Acordei com aquele meu tio, chamando por uma conversa estranha sobre meu pai. Entrei em desespero por ver meu tio uma hora daquelas no meu quarto. Um monte de gente entrando. Ele havia trazido consigo até uma enfermeira, aferindo a minha pressão. Eu gritava perguntando: cadê meu pai, tio? Cadê o meu pai, tio? Aí ele pediu para eu ter calma. Enquanto a enfermeira media a minha pressão arterial, e ele pedindo para eu ter calma, eu vi quando ele falou para minha mãe: O Hercílio faleceu. Hercílio é o nome do meu pai. O Hercílio faleceu. Aquele meu tio que dava notícia é Eduardo. Meu pai, o do meio, Hercílio, e o caçula, Henrique. Eram em 3 irmãos. Nossa, naquela hora eu entrei em estado de choque. Senti como se não houvesse mais um chão. Empurrei a moça que cuidava de mim, a enfermeira. Sabe, empurrei ela um pouquinho para distante de mim, eu empurrei a moça. Comecei a chorar. Olhava para todo canto da minha casa e não sabia como agir, o que fazer, o que pensar. Foi o dia mais horroroso que eu já vivi. Me levaram lá para a casa do tio Henrique. Meu pai havia sido morto na frente da casa. E quando eu cheguei, que eu olhei o corpo do meu pai estirado no chão, no meio daquela poça de sangue, eu comecei a gritar: por que a perícia não havia chegado? Que falta de respeito! Por que não vieram buscar o corpo do meu pai? E aí a cena mais marcante disso tudo, eu olhando para a mão do meu pai, a mão direita do meu pai, eu tive a impressão que meu pai mexeu os dedos da mão direita. Naquela hora, eu queria me jogar sobre meu pai e dizer que ele estava vivo. Eu percebi, naquela fração de segundos, que talvez meu pai ainda tivesse vida. Então eu queria me jogar sobre o corpo dele para fazer a massagem no coração dele, recuperá-lo, ressuscitá-lo. Mas as pessoas impediram, dizendo que ele estava morto, e já tinha bastante tempo que ele estava morto. Passei mal. Acabei indo para o hospital 2 vezes. Estava meio grogue de tanto remédio que me deram. Na hora do velório do meu pai, eu não saía de perto do caixão para nada. Sentia um imenso vazio. Minha irmã pedia para eu ter calma e pensar na minha mãe, e pensar na minha avó, e pensar na minha tia, nos meus tios, mas eu não conseguia. Olha, nos primeiros meses após a morte do meu pai, eu pensei em desistir de tudo, até mesmo da vida.
Pensei em trancar a matrícula na faculdade, ir embora, sei lá. Eu queria desistir de tudo. Um dia me tranquei em casa, todo mundo ficou extremamente preocupado. Meu primo teve que pular o muro para invadir a casa e me tirar de lá. Eu queria me fechar para o mundo, me fechar para as pessoas. Durante algum tempo, eu passei tentando me enganar, fingindo que meu pai não tinha morrido, que ele estava apenas viajando. Mas era uma invenção tola da minha cabeça. Não deu certo. Cada canto que eu olhava, até no espelho quando eu me olhava, eu via meu pai, porque eu sou extremamente parecida com ele, e eu chorava. Eu era sua caçulinha mimada. A menina que o pai e a mãe faziam de tudo e todas as vontades. Mas depois desse dia, eu tive que amadurecer e amadurecer na marra. Foi uma época muito difícil. Toda noite eu conversava com Deus. Pedia a Deus para me deixar, pelo menos sonhar com meu pai. E chorava toda manhã, quando eu não conseguia sonhar. Sei lá, acho que entrei em depressão, não sei. Mas aí eu pensei, puxa, meu pai não gostaria que eu ficasse assim. Ele era a única pessoa que confiava na minha capacidade, porque todo mundo dizia que eu era fraca, que eu não aguentava nada, que filho caçula é assim mesmo, é o mais fraco da família. Já ele não. Ele sempre confiou em mim. Até quando eu decidi fazer uma faculdade tão difícil como a enfermagem, ele confiou em mim. E foi baseada nisso, na confiança do meu pai em mim, que eu decidi continuar a estudar. Eu não iria trancar matrícula na faculdade de enfermagem, mas iria concluí-la. Foi muito difícil nesse recomeço com a faculdade, porque eu não conseguia focar nos assuntos em sala de aula. Era sempre chorando. Às vezes, num trabalho oral, eu gaguejava, eu explicava a situação para os professores e eles entendiam. E foi assim até o dia que eu me formei. Me formei enfermeira. Fiz a faculdade de enfermagem. E no dia da formatura, na hora de receber o diploma, que a minha mãe veio me abraçar, eu senti tanta falta do meu pai. Mas a minha mãe me abraçando, e em seguida eu abracei a minha avó, a mãe dele, e elas disseram: teu pai tá aqui, ele tá presente, calma, ele tá presente. Comecei a trabalhar depois disso num hospital. E foi na lida do dia a dia como enfermeira que a minha história passaria por um outro estágio. Tudo isso que eu havia vivido com o meu pai, que havia ficado gravado na minha memória, na minha mente, teria uma mudança importante naquele dia de urgência no hospital. Eu estava de plantão e de repente chega um homem atingido por 2 tiros. Os 2 tiros haviam sido no tórax, no peito, na região que meu pai tomou os tiros. Quando eu olhei para aquele senhor, que mais ou menos correspondia à idade com a qual meu pai fora morto, sei lá, lembrei da cena, do dia que eu fui lá na casa do meu tio Henrique e vi os dedos do meu pai, os dedos da mão direita mexendo. Aquele homem tinha vida. Os dedos mexiam. Ele tinha vida, e eu como enfermeira comecei a massageá-lo no peito.
cheguei a subir sobre a maca. Os demais iam levando a maca, eu cheguei a subir sobre a maca, massageando o coração dele, tentando ressuscitá-lo, massageando o coração dele. Ele que estava tendo uma parada cardíaca, devido aos tiros, 2 no tórax. E eu na situação de enfermeira, lembrando da cena vivida pelo meu pai, sobre a maca, e fazendo massagem no peito dele, senti, quando aquele homem voltou à vida. Ele foi para uma UTI, e passou na UTI daqui do hospital 3 semanas. Foram 21 dias. Até que ele teve alta da UTI e foi para o quarto. E quando eu estava no quarto, ele pediu que me chamassem. E quando eu entrei no quarto, ele olhou para mim e falou: foi você, né? Eu o quê? Eu o quê, seu Milton? Foi você a moça que me ressuscitou. Não. Eu não ressuscito ninguém, quem ressuscita é Deus. Seu Milton, eu não ressuscito ninguém, quem ressuscita é Deus. Mas me contaram nos detalhes o que você fez para me salvar. Você chegou a subir na maca. Não, isso é um procedimento normal, comum entre os enfermeiros. Eu não fui a primeira que fiz isso e nem serei a última. Mas eu queria te agradecer por você ter salvado a minha vida. E tem uma pessoa aqui que quer te fazer um agradecimento especial. Fala, Zé Antônio. Oi, eu sou filho do seu Milton. Meu pai é tudo pra mim, sabia? Meu pai é tudo pra mim. Deixa eu ler aqui o teu crachá. Amanda. Amanda, em nome da família e eu como filho do seu Milton, queria te agradecer porque você salvou a vida do meu pai. Posso dar um abraço, Amanda? Obrigado por tudo, viu, Amanda? Em nome da minha família, obrigado por tudo. E foi exatamente nesse dia que mudou completamente a maneira de eu encarar a morte do meu pai. Era uma compensação, uma superação, uma vitória, que eu tinha certeza que tinha vindo do céu. E foi exatamente por isso que hoje eu resolvi te escrever. Para deixar muito claro para os seus ouvintes que tudo nessa vida tem um porquê, tem um sentido, tem uma razão. What's there to hold in the light of this moon? My mind keeps searching, but my heart decides. Thoughts can be cruel, they're not mine to own. The space unravels when you let go. What's yours in mine? That energy goes today. The feather in the fire will blow it home your way. Moon mother, open your arms. Moon mother, this magic's just begun. Moon mother, reach for my heart so I can feel your essence.
how to unfold when this knot is so tight. Each step is chosen to reveal the light. Days left wondering, am I back here again? The shadow inside, waking your soul. What's mine is lost to time, our home is in the space. The bird who walks the line, just use those wings and rise. Moon mother, open your eyes. Moon mother, this magic's just begun. Moon mother, reach for my heart so I can feel this essence of me. Time to wake up in these rising seas. Days may be out, but the truth is real. Bringing up the vibration. You can feel it in your feet. What's there to hold in the light of this moon? My mind keeps searching, but my heart decides. Thoughts can be cruel, they're not mine to own.